Vamos então, amados, São Mateus 27, versículo 11 até o versículo 26. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Podeis sentar, irmãos. O Senhor acrescente a leitura da palavra que fizemos. Eu vou falar, baseado na mensagem, o que faremos de Jesus chamado Cristo. Vamos falar dessa escritura, a mesma escritura que o profeta usou para pregar esta mensagem, o que faremos de Jesus chamado Cristo. Olhando com mais atenção, meditando um pouquinho sobre essa escritura que nós lemos, embora seja conhecidíssima, porém se você meditar com revelação sobre ela, você verá que aquele quadro que estava sendo julgado aquele dia, no tribunal de Pilatos, aquele quadro que estava em questão, aquele julgamento que estava se desenrolando naquele tribunal, estaria se repetindo em nossos dias novamente. E o profeta pregou a mensagem, o julgamento, ou um julgamento, e ele fala também disto, não é? E aqui nessa mensagem, o que faremos de Jesus chamado Cristo, ele é enfático em dizer: este quadro voltaria a repetir-se novamente diante de nós. E olhando, irmãos, pela Bíblia, pelos acontecimentos, pela palavra de Deus, pela mensagem que o profeta nos pregou, nós vemos que novamente esse quadro está acontecendo bem diante de nós, não é verdade? A palavra sendo julgada, Jesus num tribunal novamente, Jesus assentado num banco de réu, sendo julgado ele de novo. Porque você veja, a interrogação era de Pilatos: o que nós vamos fazer dele? O que faremos desse Jesus chamado Cristo? Julgando ele, olhando o seu histórico, vamos dizer assim, não encontro nele nenhuma mancha. Eu, como juiz, não vejo em Jesus nenhuma mancha, nenhum pecado, nada que ele feriu as leis.
Então, o que vamos fazer dele? Eu não posso condená-lo, mas nós vimos que os anciãos, que os sábios daquele tribunal, o que eles fizeram? Persuadiram o povo, persuadiram a multidão, para que dissessem: condenem Jesus, condenem ele. Nós não queremos que Jesus seja liberto hoje. É um dia de libertação, é um dia de festa, é um dia que alguém tem que ser solto, mas deixe Jesus preso, solte Barrabás. Que coisa, não é? Pode você imaginar esse quadro acontecendo novamente? No dia que eu e você estamos vivendo, que é um dia de festa, que é um dia de libertação, que é um dia que temos que ser solto de denominação, há ainda alguém querendo que Jesus fique preso, não é mesmo? Há alguém pedindo a condenação de Jesus, há alguém querendo manter Jesus numa prisão. E aí, em tantas igrejas, você encontra Jesus aprisionado, porque ele não tem liberdade, ele não pode falar, ele não pode colocar para as pessoas em certas igrejas o seu desejo, porque ele está preso, ele não tem liberdade. Que coisa, não é mesmo? Que coisa terrível, que erro tremendo é este. Hoje, acorrentar o nosso Senhor. Mas, irmãos, nós devemos estar também nesse julgamento. Nós devemos estar ali nesse tribunal outra vez, não condenando, mas sendo testemunhas de Jesus, sendo um testemunha fiel dele, dizendo o que ele tem feito por cada um de nós, não é mesmo? É maravilhoso quando você é chamado para uma audiência e você não vai como um réu, você vai como um testemunha. E quando você vai como um testemunha ali, você não vai preocupado no que você vai dizer. Muito embora os advogados se reúnam com você em uma sala à parte e tentem persuadir você a falar pelas leis. Mas se você é uma pessoa fiel, você assenta-se diante do juiz e diz: olha, excelência, o que eu vi, o que eu ouvi, foi isso. Não é mesmo? E você não se preocupa, então, porque você está falando o que é verdadeiro. E se você tiver que repetir novamente o seu depoimento, você vai estar bem sossegado em fazer isso, por quê? Porque você só está repetindo o que é a verdade. Aleluia? Vamos lá, gente, vocês me ajudem, eu estou me esforçando aqui. Então, amados, vejam, Jesus, de novo, em nossos dias, diante de um tribunal, assentado como um réu, para ser julgado novamente. Há tantos anos, há 2000 anos passado, ele esteve no tribunal de Pilatos. Foi julgado e condenado. Ao invés de libertarem o nosso Senhor, pela persuasão dos sábios daquele dia, a multidão gritou, a multidão escolheu Barrabás. E disseram: olha, prendam Jesus, dá-nos Barrabás. E o sangue desse Jesus caia sobre nós e caia sobre nossos filhos. Que escolha que fizeram, né? Que escolha terrível, terrível que fizeram, querer que o sangue de um justo caísse sobre eles e sobre os seus filhos. Porque vejam, irmãos, a questão que havia ali era quem deveria de ser preso e quem deveria de ser solto. E hoje também é a mesma questão. O que deve ser preso, o que deve ser contido, o que deve ser escondido, qual mensagem deve ser dada ao povo, qual mensagem pode ser lida nos púlpitos, o que deve ser falado. Eu te pergunto, é ou não é o quadro se repetindo outra vez? Não é mesmo? É ou não é, diante desse terceiro êxodo que nós estamos vivendo, Jesus sendo julgado novamente? Julgado e prestes, por muitos, a ser condenado. A viver numa prisão, a estar numa prisão, a não ter liberdade, a não poder se expor, a não poder expor sua palavra para as pessoas.
Porque se olharmos mais a fundo, você verá que naquele dia, diante de Pilatos, escolheram aquele que ceifava a vida e prenderam o doador da vida. Não é mesmo? Jesus é quem? O doador da vida. Ele é Deus. Quem era Barrabás? Por que Barrabás estava ali? Porque era um ceifador de vidas. E por que Jesus estava ali? Porque era um doador de vida, era um doador de bênção, era aquele que estava ajudando os pobres e pequeninos. Por isso o levaram a um tribunal. E hoje eu e você, como pequeninos que somos totalmente dependentes desse doador de vidas. Mas tem muitos que preferem Barrabás. Agora eu digo a você, irmãos, eu não quero ter nada com Barrabás. Para mim, Barrabás continua preso e condenado eternamente. Eu quero Jesus comigo. Eu quero Jesus em minha casa. Eu quero Jesus em meu lar. Eu quero Ele onde eu estiver. Eu quero Ele em minha vida. E para isso, nem que eu tenha que me assentar num tribunal diante de Pilatos, falando dos nossos dias hoje, e dizer, eu estou do lado de Jesus. Eu creio no que Ele está falando. Olha, eu tenho testemunho aqui que Ele me ajudou inúmeras vezes. Eu posso dizer a você, Pilatos, eu posso dizer a vocês, anciãos, que estão persuadindo a multidão, que esse Jesus que vocês hoje estão julgando novamente, tem me libertado de muitas coisas. Tem me dado vida para que eu possa hoje estar de pé aqui. Não é mesmo? A questão é, o que faremos de Jesus? Ele está em minhas mãos, Ele está em suas mãos. Jesus estava na mão daquelas pessoas ali. Eles tinham o poder de decidir o que fazer de Jesus. Não é assim? Hoje, meus irmãos, Jesus está em nossas mãos outra vez. A palavra está diante de nós. Não uma parte dela. Não o Novo Testamento, não o Velho, mas toda a Bíblia está em nossas mãos. E a Bíblia diz para mim e para você que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então, eu tenho a Bíblia em minhas mãos, você tem sua Bíblia em sua mão. Eu te pergunto, o que você vamos fazer de Jesus chamado Cristo? Como vamos proceder para com Ele? Qual vão ser as nossas decisões para com Jesus? Porque corremos um risco grande de outra vez sermos participantes de um julgamento e estarmos do lado errado. Porque quando nós não damos liberdade a Deus, quando você não dá liberdade ao Espírito Santo, você está aprisionando Ele. E Ele não vai invadir, Ele não vai passar por cima da sua escolha, da sua decisão. Para isso Ele nos deu algo que é chamado de livre-arbítrio. Agora, é uma coisa que é muito interessante isso que é chamado de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio de um cristão, creio eu, isso é eu crendo, eu falando, e isso pode estar errado também, porque é um homem falando, mas eu creio que o livre-arbítrio de um cristão é dar a Deus a liberdade para Ele. Não é mesmo? Porque se você é um filho de Deus, irmão, você quer que Deus te guie. Não é mesmo? Porque Ele não nos força a nada. Não é mesmo? Deus não força você a fazer as coisas. Deus não nos amarra para vir na igreja. Deus não nos traz nós de arrasto para a igreja. A menos que você seja um filho dele e você seja tão rebelde a ponto dele ter que te arrastar. Aí isso pode acontecer. Mas se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus que tem desejo de estar na igreja, meu irmão, irmão, nada te impede. Nada te impede. Por quê? E se você fica em casa, Deus não vai te matar por aquilo. Deus não vai te cobrar por aquilo. Ele respeita se você quer ficar em casa ou não. Porém,
se você tem uma semente de Deus dentro de você, você vai fazer como aquela escrava que foi comprada. Foi pago por ela um alto preço ali naquele leilão. E quando o homem pagou aquele valor, e ela então foi para seguir o seu novo senhor, na sua mente, a sua vida não mudaria muita coisa, porque ela vivia aprisionada, tinha um senhor, tinha um mandante, vivia em um certo lugar. Agora foi vendida para outro, e ela imaginou que só ia mudar o endereço, e no mais tudo ia continuar igual. Porém, o homem que comprou ela, não comprou ela, ele comprou a liberdade dela. Ele comprou a liberdade dela e deu a ela a liberdade. E Jesus fez isso comigo e com você, irmão. Ele comprou nossa liberdade e disse: olha, ela é sua. Eu não quero ela é sua, faça dela o que você quiser. E disse a escrava, quando o homem saiu, ela saiu atrás dele, ele disse: não, siga teu caminho, eu não comprei você. Eu estou te dando a tua liberdade, faça da sua vida o que quiseres. Ela disse: não, eu quero seguir você. Se a liberdade é minha e você me deu ela, eu vou usar para seguir você. E assim deve ser com cada um de nós, não é mesmo? Jesus comprou a nossa liberdade. Ele morreu no Calvário por nós. Ele comprou, ele pagou o preço que nós não tínhamos nenhuma condição de pagar. E deu a nós a liberdade. Agora depende de mim, depende de você, como vamos usar essa liberdade dada por Deus. Não é mesmo? As mensagens estão diante de nós. A Bíblia está diante de nós. A revelação tem vindo a nós. Porém, a liberdade é nossa. Vamos crer na abertura da palavra ou não vamos? Se não vamos, estamos prendendo a Jesus. Se não cremos, estamos crucificando Jesus outra vez. Estamos julgando Ele e estamos condenando. Estamos dizendo: olha, nessa igreja você tem liberdade para curar. Nessa igreja você tem liberdade para ser provado aos cristãos aqui que você não é 3 pessoas, que você é um, que a Santa Ceia deve ser com vinho e deve ser com pão sem fermento e assim por diante. Que tem que haver o lava-pés. Porém, nessa igreja, quando chegar nas eras, tu já vai te assentando. Fale de eras só até um ponto. E quando chegar em selos, então, fecha a boca. Não fale nada. O que é isto? É Jesus sendo preso outra vez. É a palavra sendo fechada em porões escuros, para que não seja anunciada aos filhos e filhas de Deus. Não é mesmo? Que coisa terrível é isso. Jesus, o próprio Deus, não tendo a liberdade que deve ter, que tem que ter, para guiar seus filhos. E se nós olharmos, irmãos, para a Bíblia, nós vamos ver que em todo o decorrer da Bíblia, você encontra, em muitas vezes, Jesus sendo rejeitado. Você pode olhar um quadro muito expressivo, que fala muito claramente sobre isso, quando Saul foi elegido pelo povo o rei em Israel. Agora você veja que o povo também é sempre que está envolvido nessas questões. O povo é que está julgando, o povo é que está condenando a Jesus. Veja, Saul foi levantado rei por vontade do povo. Saul foi colocado à força rei em Israel. Não era a vontade de Deus, mas Deus aceitou, Deus deixou, Deus até abençoou, Deus até deu vitórias a Saul. Porém, era uma vontade permissiva de Deus. Deus não queria Saul como rei. E você lê a Bíblia, você sabe muito bem disso, não é? Que o povo quis, que o povo olhou as outras nações, que o povo viu que eles tinham reis, que eles procediam de certa forma, então eles, olha, vamos fazer igual. É bonito isso lá que eles têm. Sabe, eles têm um rei que toma a espada, e esse rei vai para a batalha diante do povo, e ele mata lá inimigos,
E nós queremos um rei também, porque aqui nós não temos. Nós temos um profeta chamado Samuel, e tudo que nós precisamos, nós devemos recorrer a Samuel, e muitas das vezes Samuel pede um tempo para a oração, e depois Samuel vem trazer a resposta. Porém, nós queremos uma resposta imediata. Nós queremos que seja igual às outras nações, porque olha, é muito belo aquilo. E por vontade do povo, escolheram Saul. E Samuel foi orar a Deus e disse: olha, Senhor, o povo tem me rejeitado. Agora aqui está o ponto que eu quero falar a vocês. Samuel, orando, disse: Senhor, o povo tem me rejeitado, não me querem mais como profeta aqui em Israel. E a Bíblia diz que Deus disse a Samuel: não, Samuel, não foi a ti que eles rejeitaram, mas a mim eles têm rejeitado. Que coisa, não é mesmo? Samuel não falava dele. Samuel não pregava as coisas que ele pensava ser certa. Samuel não colocava para Israel as suas opiniões. Samuel obtinha de Deus a resposta para o povo. E quando o povo não quis mais Samuel, não rejeitaram o homem, mas rejeitaram o próprio Deus. Não é mesmo? Deixaram o próprio Deus. E no tribunal de Pilatos, quiseram até mesmo ter o sangue do inocente chamado Jesus em suas mãos. O irmão Brana diz: olha, um bom piloto de avião, um bom médico, eles não iniciam os seus trabalhos sem antes prestar atenção em todos os detalhes. Um bom piloto de avião, diz o profeta, ele não vai voar de qualquer maneira. Ele assenta-se e ele checa seus instrumentos de trabalho. Ele confere o que ele tem na mão. Ele quer saber se os tanques estão fechados, se todos os aparelhos que ele tem estão atuando corretamente, porque ele sabe que se ele não checar isso antes de sair do chão e chegar lá em cima, algo falhar, aquelas vidas todas que estão com ele, ele terá sobre ele o sangue delas. E ele não quer isso, diz o profeta. Ele não quer fazer isso. Ele não quer ter o sangue daquelas pessoas sobre si. Por isso ele checa os seus instrumentos. Por isso ele quer saber se o seu avião está em condição de voo ou não. Um bom médico não chega injetando qualquer quantidade de anestésico e derrubando a pessoa sobre uma maca e cortando de qualquer maneira. Não, ele quer exames, ele quer isso, ele quer mais aquilo, e ele presta atenção em todos os detalhes para não ter o sangue daquele inocente em suas mãos. Mas em Jesus disseram: nós vamos ficar com o sangue dele sobre nós. Que coisa, não é mesmo? E pensar que isso está se repetindo outra vez. Não sangue literal, não sangue que está sendo derramado outra vez, mas a vida, a palavra sendo rejeitada, sendo colocada, sendo exposta ao julgamento, sendo deixada de um lado, sem nenhum valor. Mensagens e mais mensagens. Veja, irmão, quanto Deus trabalhou. Veja o mover de Deus para que o irmão Branda pudesse gravar fitas e mais fitas, não é mesmo? A ponto que até hoje Deus tem sustentado gráficas para que a mensagem chegue na minha mão, chegue na sua mão, gratuitamente. Não é mesmo? Não é te cobrado nada. Não é cobrado de ninguém. Mas é recebida e deixada a um lado. E às vezes você encontra criança brincando. Deixe a mensagem ali, não dê muito valor. Que coisa terrível, não é? Temos que ter toda a atenção para com a palavra, para termos a certeza que não há sangue sobre nós, para termos certeza que somos inocentes, que não temos nada a ver com a prisão de Jesus hoje. Porque se estão prendendo Jesus, nós estamos aqui para dizer que nesta igreja, que neste lugar, Jesus tem liberdade.
Amém? Que ele tem liberdade aqui. Se alguém está prendendo ele em outros lugares, Senhor, nós queremos te dizer, Senhor, que o Senhor tem liberdade nesse lugar. Que aqui o Senhor pode falar o que o Senhor bem quiser, da maneira que o Senhor quiser falar. Eu estou pronto para que o Senhor fale comigo como o Senhor quiser falar. Eu quero que o Senhor haja em minha vida como o Senhor desejar agir. Porque eu às vezes tenho meus desejos, meus ímpetos, quero fazer do meu jeito, e deixe usar uma expressão aqui bem popular, sempre quebro a cara. Não é verdade? Sempre, bate com a cara no muro. Então, Senhor, faça o que o Senhor quer de mim. Como o Senhor desejar agir, porque eu tenho a certeza que tudo que o Senhor fizer é o melhor para mim. Não há nada de melhor a não ser o que o Senhor faz. Amém? Veja, meus irmãos, olhando mais um personagem bíblico, podemos recorrer a Noé. E vocês vejam que nos dias de Noé, não era um fazendeiro pregando, nós sabemos disso. Noé não tinha também uma mensagem própria. Não é assim? Noé falava o que Deus mandava ele dizer. Noé pregava o que Deus tinha dado a ele para ser pregado. Porém, as pessoas tinham tanta instrução, tinham tanta sabedoria, havia tanta teologia nos dias de Noé, tanta tecnologia e assim por diante, que ninguém quis ter nada com aquilo. E não foi uma pregação curta, não foi um ministério como o de João Batista, de 6 meses e meio. 120 anos Noé pregando algo. 120 anos Noé sendo anunciador de uma mensagem. Uma mensagem do quê? De libertação. Uma mensagem que tiraria o povo de uma terra e levaria para uma nova terra. Amém? Uma mensagem que pegaria o povo daquele mundo de tecnologia, de ciência e tudo mais, e levaria o povo para uma terra, deixa eu te dizer, uma terra boa, que manava leite e mel. Esse foi o caso de Moisés, mas deixa eu usar também a mesma expressão, porque Deus age igual, não é mesmo? Ele agiu assim com Noé, ele agiu assim com Moisés, e ele está agindo assim conosco hoje. Então não te assuste, a mensagem que nós temos hoje também é igual à mensagem de Noé, que pega o povo de uma terra imunda, uma terra que está reservada para ser queimada, mas tira nós daqui e nos leva para uma nova terra. Nos tira desse lugar, nos eleva a um lugar mais alto. E nós já estamos subindo, não é mesmo? Você já não tem sentido que as tuas asas de águias têm crescido e crescido a cada dia, tem ganhado força e você tem aprendido a usar ela da maneira correta para que você saia do chão? Para não ser participante disso aqui? Para não ser participante ao que está reservado a esta terra? Veja, Noé anunciou toda a sua palavra, foi perseverante em pregar o que Deus tinha mandado pregar. Porém, a opinião do povo era: olha, tem um pregador aí que ele anuncia que vai haver chuva e vai cobrir toda a terra. Sabe aqueles montes altos lá? Diz que vai cair uma tal de chuva que na verdade nós nunca vimos, nem sabemos o que é. Porém ele diz que do céu cairá água a ponto de cobrir aquele monte alto ali. Ninguém cria naquilo. E Noé não tinha como provar aquilo. Ele só tinha uma palavra a dizer: Deus me disse que vai chover. Deus me disse que vai cobrir isso aqui. E requeria que quem cresce em Deus aceitasse aquilo. Muitas das vezes, irmão, Deus não quer provar nada para nós. A Bíblia diz que uma geração má e adúltera pede um sinal. Deus quer que nós confie nele. Deus quer que eu e você creia nele, a ponto de ele não ter que ficar provando nada para nós. Porque vamos usar o natural aqui.
O apóstolo Paulo disse: eu vou contar um mistério para vocês. Vou falar um grande mistério, vou falar de Cristo e a igreja, e para falar de Cristo e a igreja, ele usou marido e mulher, não é mesmo? Para falar um grande mistério, para falar da união de Cristo e a igreja. Então, deixa eu usar assim também. Se a sua esposa ou você sai para trabalhar, irmão, ela não vai ficar te ligando toda hora. Olha, você está no serviço? Ela não vai ligar no serviço. Ó. Olha, o fulano chegou aí. Ele chegou que horas? Manda ele trazer aí os tickets do relógio ponto para me conferir que hora que ele chegou. Aí eu vou ver que hora que ele saiu, que hora que ele bateu o ponto, que hora que ele bateu o ponto, que hora que ele chegou em casa. Eu te pergunto, há confiança nisso? Não há, não é verdade? Há total desconfiança. Porque não há amor. Mas se há amor, irmão, há confiança. E Deus nos ama de tal ponto que Ele não quer ficar provando as coisas para nós. Ele quer que eu e você ame Ele à altura de confiar nele. De confiar e crer que todas as suas promessas que Ele tem dado, muito poucas estão faltando, mas acontecerão. Amém? Ele não precisa ficar provando nada para nós, porque nós cremos nele. Nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Nós cremos por inteiro em Deus. E veja, Noé não tinha como provar nada àquela geração. Porém, o fato é que, de repente, ao final dos 120 anos, quando a arca estava pronta, Noé pregando e construindo um barco esquisito, algo estranho, algo que não era aceitado, algo que não tinha beleza, algo que não era muito confortável olhando para aquele barco. Mas havia tanta gente, não é mesmo, nos dias de Noé? E veja que como Deus sabe das coisas. Deus deu medidas para Noé. Disse: olha, faça de tal tamanho a tua arca. Não, Senhor, mas olha, o Senhor tem me dado uma mensagem tão grande. Olha a multidão. Não vai caber todo esse povo aí dentro. Deus sabia exatamente quem ia entrar ali. Por isso Ele deu a medida correta para Noé, não é mesmo? Não precisava fazer um barcão enorme, porque Deus sabia que era só trabalho para seu profeta. As pessoas não creriam naquilo que Noé estaria pregando. Porém Ele disse: faça desse tamanho. E somente 8 almas entraram. Somente os animais, um casal de cada espécie entrou na arca. Deus sabia exatamente todas as coisas. E hoje Deus sabe exatamente quantos creem em sua palavra. A arca hoje é a palavra de Deus, e ela é exatamente do tamanho que Deus viu para esses dias. Não sobra e não falta, porque Ele sabe quantos estariam ali. Cada um tem o seu lugar reservado ali. Não vai ficar ninguém de pé, não vai ficar ninguém empurrando-se para sentar. Não, você tem o seu lugar reservado na palavra. Você tem o seu lugarzinho ali bem guardadinho para você. Basta somente você crer em Deus. Você andar em seu caminho, que o seu lugar, irmão, está reservado na palavra. Amém? E até que estabeleceu-se a chuva. E quando chegou a chuva, as pessoas correram para a arca. Recordaram-se da pregação do velho. Recordaram-se da pregação do fazendeiro. Daqueles que eles ridicularizavam. Daquele homem que eles não aceitavam em suas igrejas. Daquele homem que era tema de muitas pregações em púlpito às vezes. Olha, doutor fulano pregando. Há um homem aí, com um caixote nas esquinas, pregando certas coisas. Não creiam nele. Não vai chover nada. Não existe tal coisa. Irmão, o quadro repete-se novamente. O quadro repete-se de novo. Não creiam em selos. Não creiam em abertura da palavra. Não é a mesma coisa? Então nós temos que ter a nossa consciência no lugar certo. Temos que crer realmente em Deus. Quando as pessoas disserem isso, dizem: olha, pode ser que não exista para você, mas para mim é realidade.
Amém? A palavra, para mim, irmão, é uma realidade. É algo que está estabelecido. E quando a chuva veio, correram para os pés de Noé. Correram para a arca. Deixa eu entrar, me deixa entrar, Noé. A porta já estava fechada. Porque antes não creram, então não tiveram um lugar de salvação. Amém? Deixa eu tomar aqui alguns parágrafos da mensagem O que faremos de Jesus chamado Cristo, para não ficar nas minhas palavras. E aí já vamos encerrar. Parágrafo 36. Vamos ler até o 51. E ele foi identificado para eles, como aquele que dizia ser. Mas ele nunca veio e disse-lhes claramente. Então há tantas coisas que nós queremos ouvir de Deus de uma maneira clara. De uma maneira que seja explícito para nós. Mas às vezes Deus não quer dizer dessa maneira. Deus quer que você vá ler. Deus quer que você vá meditar. Deus quer que você vá aprender dEle. Para que aquilo se abra diante de você. Amém? Pela graça de Deus, nós temos um assunto com os jovens. E olha, o que eu tenho aprendido com isso, o que Deus tem me ensinado com isso é algo tremendo. Algo que eu não via claramente. Mas eu vi que se nós estudar, se nós pedir a Deus, se nós ler, se nós se esforçar, se nós se dedicar, fica claro. Encontra-se uma resposta, acha-se uma saída. Amém? Eu sou o filho de Deus. Não. Eles tinham que crer nisso. Ele disse, minhas obras testificam quem sou. Ele mandou-lhes olhar nas Escrituras e ver em que dia estavam vivendo. Então eles saberiam o que ele era. Se eles olhassem para o dia, eles saberiam o que ele era. E hoje, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver o que ele é. Amém? Acho que compete a nós fazer isto, pois vemos outro êxodo se aproximando. Acho que deveríamos olhar e buscar as Escrituras quando vemos coisas surgindo. Amém? Notamos então que a igreja tinha tomado sua decisão, que ela não queria nada a ver com ele, porque quando a palavra corretamente o identificou e as suas obras vindicaram que ele era o Messias, uma coisa tão horrível e crucial erro que aquela igreja cometeu. E eu me pergunto se seria possível nós podermos cometer este mesmo erro. Eles tinham recebido a última chance deles de verem o que ele era e de aceitarem isso. Agora você não terá a oportunidade de sempre aceitar o que Deus envia. Veja, a paciência dele acaba chegando ao fim. E então você atravessa aquela linha entre graça e julgamento. Nada resta a não ser julgamento quando a paciência de Deus chega ao fim. Senhor, me dê graça para eu não passar essa linha. Me dê graça para mim, para minha família, para cada irmão, para cada irmã, nunca passarmos essa linha. Para nem se aproximar dela, não é mesmo? Para sempre manter isso longe de nós. Para andarmos sempre com Deus. Para não vivermos errantes, vagueantes. Hoje, na comunhão, amanhã já não vem na igreja. Não, Senhor, tira isso de nós. Deixa eu estar posicionado na palavra. Deixa eu estar a cada dia na igreja. A cada dia na palavra, cumprindo o que o Senhor quer que eu faça. Mas receberam esta oportunidade e tinham visto ele se identificar. Viram ele junto à fonte com a mulher. E disse-lhe que ela teve 5 maridos. Viram Natanael chegar até ele, depois que Filipe tinha ido e trazido Natanael até a presença dele.
E ele falou e contou exatamente quem era ele e de onde tinha vindo. Disse a Simão Pedro quem era o seu pai e qual era o seu nome, e eles não tinham tido um profeta por centenas de anos. E mesmo aquela pequena mulher prostituta reconheceu a palavra de Deus. Ela não estava toda enroscada em alguma coisa. A mente dela não estava toda, como nós chamaríamos, se me perdoarem a expressão disto, enrolada, correndo aqui e correndo ali. Era uma mente virgem no que se trata disso. Ela disse: sabemos que o Messias vem, e é isto o que ele fará. Que diferença quando a palavra encontra uma terra fértil, não é mesmo? É algo que vem e bate, irmão, e estremece, e fica, é algo que fica dentro de você. Amém? É algo que não sai mais. E ele disse: eu sou. E ela correu rapidamente e contou aos homens da cidade: venham vê-lo, este é o próprio Messias. Ora, aqueles instrutores e as pessoas daquele dia não conseguiam ver isso. E seria duro de ver se não conhecesse as Escrituras. Mas a Escritura disse: elas foram cegadas. Elas, na realidade, foram cegadas, mas escolheram mais exatamente, em vez daquele amável Jesus, ouvimos o clamor aparecer: crucifica-o. Pilatos disse: o que farei com este Jesus chamado Cristo? Disseram: livra-te dele, crucifica-o. Quem lhe soltarei? Barrabás ou Jesus? E cometeram o irrefletido erro de escolherem um assassino em vez do doador de vida. O que foi identificado como doador de vida, eles escolheram um assassino que foi identificado como tirador de vida. Que contraste! E me pergunto se reticências. Digo isto com todo o pio respeito por meus irmãos e minhas irmãs, e pelos homens e mulheres desse dia, aos quais prego, com amor em meu coração por todas as pessoas. Me pergunto se não estamos a ponto de ver a mesma coisa como viram naquele tempo. O governo foi envolvido nisto, e o caso estava em debate. A questão devia ser resolvida. Estava na hora dos fatos se manifestarem. Não está na hora dos fatos se manifestarem novamente hoje? Está na hora dos filhos e filhas de Deus se manifestarem sobre a terra, de defenderem a palavra, de estarem do lado da palavra. Assim tem sido hoje, assim é nesta hora. Os fatos estão se desenrolando. Alguma coisa tem que ser feita. Você tem que dizer sim ou não. Mas lembre-se, não será quando você for forçado a fazê-lo. Você tem que fazê-lo no seu livre-arbítrio, agora. Agora, não quando essa hora se der. Quando ela se der, está acabado. Agora, este poderá ser o último dia quando você terá tempo de fazer escolha. Você não poderá fazer nessa hora. Você já tirou, estará longe demais nessa hora. Você precisa fazê-la agora. Não espere até o último minuto, porque o barco sairá e deixará você, as portas estarão fechadas. Eu preciso ir até os 51. Muitas pessoas teriam entrado na arca se pudessem ter chegado lá, quando a chuva começou a cair, mas a questão foi apresentada, o evangelho foi pregado, os sinais foram mostrados, e o tempo acabou, a chuva estava então caindo, o julgamento estava se dando. A palavra tem sido pregada, irmãos, para nós. A palavra tem sido anunciada nos púlpitos, através da internet e tudo mais. Então, requer que eu creia nela. Requer que você creia nela. Você, irmão, que está nos ouvindo, que está nos vendo pela internet,
Deus está te cobrando uma posição. Deus quer que nós desça do muro. Deus não quer nós andando sobre um muro. Não, nós temos que descer para um lado ou para o outro. Amém? Agora a nação inteira tinha que rejeitá-lo, porque era chamada de, como diríamos hoje, nação cristã. Como esta é a chamada de nação cristã. Portanto, se era chamada de nação de Jeová, povo escolhido dele, então a nação inteira tinha que rejeitá-lo. A igreja já o tinha rejeitado. A igreja o tinha expulsado. Não queriam nada a ver com ele. Mas agora o governo estava envolvido nisso. E o governo tem tomado os púlpitos das igrejas hoje. As igrejas fazem questão de abrir a porta para os políticos e assim por diante. O Papa está estabelecendo coisas hoje. Coisas que nunca antes tinham acontecido. Olhem o que aconteceu em Cuba. 50 e tantos anos de um regime fechado ali. O Papa foi lá e rapidinho ele resolveu a situação. O governo está sendo envolvido nisso. Os sinais estão acontecendo diante de nós. Requer nossa posição em Cristo. Amém? Isso voltou desse jeito novamente. Está bem nas mãos. Novamente com a escritura que se encontra aqui identificada. Exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Porque cambaleamos nesta hora de escuridão? Por que deixamos isto cair sobre nós? Quando fomos cuidadosamente advertidos? Justamente como foi nos dias de Ló. Vemos a mesmíssima coisa. Jeová montou a cena e nos disse, como foi nos dias de Ló. Você vê os mensageiros lá na Babilônia, tentando tirar Ló. E você vê a mensagem ao eleito, Abraão, que já estava fora. E tudo exatamente, até nome, lugar e hora, foram completamente identificados. Amém? Mas agora está entregue ao governo. O governo tem que condenar agora. E vão fazê-lo. Não se preocupe com isso. É uma nação cristã. Ela tem que tomar sua posição cristã. Se for a hora dos fatos aparecerem, está se manifestando. A hora dos fatos aparecerem, está se manifestando diante de nós. É hora, irmãos, de nós descermos desse muro. Se você tem cambaleado um pouquinho, deixe isso de lado. Não importa se muitos estão julgando e condenando a palavra. A quem me importa isso? Eu quero estar do lado da defesa. Eu quero ser um integrante de defesa. Eu quero me colocar em defesa da palavra hoje. E não importa quantos querem julgá-la e condenar, não importa. Mesmo assim, continuarei defendendo a palavra. E se nós fizermos isso, pouco importa o que o mundo vai fazer. Pouco importa o que o mundo religioso fará com isto. Deus quer e Deus sabe exatamente o que são seus. Lá nos dias de Noé, condenaram, não é mesmo? Mas ele tinha, para aqueles que estavam do seu lado, um lugar reservado na palavra. Um lugar bem preparado, bem reservado na arca. E hoje, o quadro está se repetindo novamente. Não importa quantos estão condenando, quantos estão deixando de lado, quantos estão rejeitando. Você, eu, nós temos nosso lugar na palavra. Você tem o seu lugar na arca. Então, meu irmão, entre nessa arca de salvação. Entre nessa palavra, creia nela mais e mais a cada dia. Sem se importar, sem dar ouvido, sem se preocupar com os condenadores do dia. Isso não vem ao caso para nós. Para mim e para você, o que importa é a nossa posição. É o banco em que estamos sentados. É o que estamos defendendo. Aí é o que conta, não é mesmo? Se temos que julgar, julgue o inimigo. Condene ele. Aprisione ele. Mas dê liberdade a Cristo.
Dê liberdade a Ele em sua casa, em seu lar, em sua vida. Dê liberdade na sua adoração. Às vezes não sai uma adoração como deveria sair. E aí você fica se perguntando o que aconteceu e o porquê que não foi dessa forma. Às vezes você não está dando a devida liberdade na adoração, irmão. Às vezes você está prendendo o Espírito Santo e não deixa sair o seu amém, sair o seu glória a Deus. Não deixa Ele, quando Ele quer que você levante sua mão, muitas das vezes nós seguramos. Não é mesmo? Então dê liberdade. Seja um homem, uma mulher madura na palavra. Saiba como adorar a Deus. Não somos movidos por emoçãozinha qualquer, não. Você sabe e é crescido na palavra para saber o que é de Deus e o que não é. Quando a palavra te fala e quer que você faça algo, irmão, se você é uma pessoa que está baseado na palavra, ou você conhece se é de Deus ou não, por que então ficar acomodado, sem dar um amém? Não, nunca dê amém a um pregador. Não, dê amém à palavra de Deus. Eu te peço algo encarecidamente, nunca dê amém para que eu falo. Porque muitas das vezes eu vou te fazer errar, eu sou um homem, sou humano, errante. Mas quando for algo de Deus, dê amém a isso. Pontue a palavra com seu amém. Eu jamais quero ficar adorando homem, adorando pregadores. Não, não é esse o meu foco, não é esse o meu desejo, não é esse o meu objetivo. Eu quero adorar, eu quero ter a liberdade em pular, em correr, em gritar sobre a palavra que aquele homem está falando, se é algo vindo de Deus. Amém? Porque quando Deus está falando e nós ficamos indiferentes, estamos até mesmo tirando a liberdade do Espírito Santo, tirando a liberdade dele, trazendo ele a uma prisão dentro da igreja. E uma igreja que não tem a liberdade do Espírito Santo não é algo bom para estar. Não é mesmo? Não é um bom lugar para um cristão estar, porque você está acostumado a ter liberdade com Deus. Amém? Eu espero que essas palavras fragmentadas encontrem lugar no seu coração. Espero e peço a Deus encarecidamente que isso encontre lugar em sua alma, para que de alguma maneira possa ajudar você. Esse sempre foi meu desejo, sempre trazer algo que possa te ajudar naquilo que Deus sabe que você precisa. Vamos orar a Deus? Precioso Senhor, te pedimos, Pai, que essas palavras realmente encontrem lugar em cada um de nós. E eu te peço, Pai, e peço perdão a meus irmãos, se falei algo que não devia ter falado, o Senhor me perdoe, e peço perdão a meus irmãos. Mas peço, Senhor, que aquilo que foi a sua vontade venha a ser colocado em nós. Que a minha mente, Senhor, esteja aberta, que o meu coração esteja disposto a receber, Senhor, sua palavra. Pai, abençoe a cada um de nós. Abençoe essa igreja. Abençoe o ministério local aqui, Senhor. Dá força ao nosso pastor. Ajude ele a cada dia. Ajude cada um de nós, Pai, que às vezes tomamos essa enxada, Senhor, para irmos à lavoura e carpir um pouquinho, Senhor. Abençoe os irmãos que auxiliam aqui, Senhor, com a palavra, com os louvores, os músicos, aqueles que filmam, que cuidam do som, etc., Senhor. Abençoe cada irmão que tem o seu posto de dever nesse banco, Senhor, porque é para ele que estamos aqui, Senhor. Eles são o principal aqui, ó Deus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe os irmãos que estão em seus lares nesta hora, acompanhando pela internet, Senhor. Deus, que eles possam compreender sua palavra e ter certeza, Deus, que jamais eu quis falar algo de mim. Senhor, abençoe a teus filhos nesta hora e que possamos continuar caminhando com fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.